Olá, tudo bem? Espero que você esteja pronto, que você esteja pronta para, junto comigo, embarcar numa jornada sobre o estudo da governança corporativa. É um assunto muito interessante, um conteúdo e um aprendizado que é deveras importante quando a gente fala de gestão, né? Então esse curso ele é voltado aí para pessoas que querem ocupar cargos de gestão, pessoas que querem de fato estar dentro das organizações como gestores, como gestoras, né? Porque hoje a gente tem uma grande necessidade e há uma falta de profissionais em cargos de gestão, bons profissionais para ocupar cargos de gestão. E quando nós falamos de governança corporativa, nós estamos falando de práticas, né, políticas e processos que têm como objetivo estabelecer uma estrutura de controle e de gestão dentro de uma empresa. Essas práticas elas visam aprimorar o desempenho da organização, proteger os interesses dos acionistas e demais partes interessadas, além, é claro, de promover a transparência e a prestação de contas aos administradores. O que acontece? Governança corporativa ela é pouco falada em empresas pequenas, tá? Empresas pequenas, em microempresas, não vamos falar em governança corporativa. Por quê? Porque essa prática ela é de empresas maiores, empresas que estão listadas em capital aberto, empresas que são limitadas, mas que faturam muito dinheiro e precisam ter uma estrutura construída para de fato ter uma boa gestão, né, desde o ponto financeiro, de todos os interesses dos sócios, tá? E nessa aula aqui a gente vai falar sobre essa introdução, né? Eu quero trazer para você uma parte introdutória à governança corporativa para a gente poder diluir, descrever e falar bastante sobre vários conceitos que a gente vai se encontrar nas próximas aulas, tenho certeza, para que a gente possa discutir cada um deles. Mas aqui eu quero começar falando sobre os princípios e sobre os objetivos dentro da governança corporativa. Que princípios são esses que norteiam, né, a governança corporativa e quais são os objetivos dessa governança corporativa quando nós falamos dentro da gestão empresarial, tá? Então, para a gente poder iniciar aqui, a gente vai falar primeiramente do que? Dos objetivos, tá? Então, eu quero começar falando para você sobre os objetivos da governança corporativa. O primeiro objetivo que nós temos e que é interessante da gente trabalhar, nós temos o objetivo da transparência, tá? Então, esse é um dos primeiros objetivos que nós temos quando nós falamos da governança corporativa. E o que esse objetivo traz? Nem desculpa, objetivo. O objetivo é garantir que a empresa forneça informações claras, precisas e oportunas a todas as partes interessadas, permitindo uma compreensão adequada da situação da empresa. Então, estou falando aqui, ó, de informações, tá? Então, vou informações claras. Então não vou esconder nada, tá? De nenhum investidor, todos os investidores têm total ciência do que está acontecendo na empresa. O segundo objetivo que nós temos é um termo em inglês que eu vou colocar aqui para você conhecer, que se chama accountability, né? Accountability, que é um termo em inglês que significa nada mais nada menos do que prestação de contas. Tá? E o que significa essa prestação de contas? Que dentro do objetivo da governança corporativa, o objetivo dela é assegurar que os gestores e os administradores da empresa sejam responsáveis por suas ações e decisões perante os acionistas e as outras partes interessadas. Ou seja, os gestores, os administradores, eles tomam a decisão sendo responsáveis por tudo isso que está sendo tomado. Então, os acionistas, por que a gente fala muito que governança corporativa é um passo fundamental para empresas que querem abrir capital na bolsa? Porque pensa só, você pode comprar uma ação de uma empresa e você nunca pisar os pés nela, mas você confia e você tem a prestação de contas, né, esse objetivo de que o CEO, né, o administrador, o diretor da empresa, o gestor da empresa, ele está tomando as melhores decisões. Outro objetivo que nós temos aqui é o objetivo da equidade.
Tá? E o que vem a ser o objetivo da equidade? Nada mais nada menos de que assegurar o tratamento justo a todos os acionistas e partes interessadas, evitando práticas discriminatórias ou que favoreçam grupos específicos. Isso significa que todos acionistas são iguais. Não importa quanto por cento da empresa ele tem, quantos por cento ele vai ter, todos os acionistas eles são iguais, tá? Bem fácil da gente entender. Outro objetivo que nós vamos ter aqui é o objetivo da responsabilidade. A gente vai ter o objetivo da responsabilidade corporativa. Isso significa o que, em termos bem simples? Que um objetivo é garantir que a empresa atue dentro da lei. Tá? Dentro da lei, de todas as formas possíveis, de forma ética, responsável, considerando os aspectos e os impactos sociais, ambientais, econômicos que as atividades dessa empresa vão de fato colocar dentro da sociedade. E para finalizar, né, de fato aqui a gente tem um outro objetivo que é o cumprimento das leis. Ou seja, dentro da governança corporativa, eu asseguro a conformidade legal da empresa, tá? Então a gente está falando disso aqui dentro dos objetivos aqui, quando a gente fala dos objetivos da governança corporativa. Então você percebe que eu tenho objetivos um tanto quanto objetivos de fato, de fácil de verificar, quanto objetivos mais complexos, de poxa, eu estou dizendo que todos os acionistas são iguais, eu tenho que ter responsabilidade corporativa, eu estou falando de prestação de contas, e tudo isso vai ser mais fácil de entender quando a gente falar aqui sobre os princípios, tá? E aí quando nós falamos sobre os princípios, quais são os princípios que nós temos quando nós falamos aqui, beleza? Então, o primeiro princípio que nós temos, e aí ele fica um pouco redundante, por isso que eu quis começar com os objetivos, é o princípio da transparência. Ao mesmo tempo que ele é um objetivo, ele é um princípio. Por quê? Porque o princípio é divulgar todos os dados e para todas as partes interessadas, permitindo que elas entendam a situação da empresa. Então, quando a gente fala de empresas de capital aberto, por exemplo, você vai verificar muito que tem ali os relatórios, tem todos os dados publicados e públicos para até pessoas que não são acionistas. Por quê? Porque todas as partes interessadas na empresa. Então, eu estou falando aqui dos stakeholders. E o que são os stakeholders, né? Stakeholders são as partes interessadas de qualquer organização. Então aqui eu tenho, né, clientes, por exemplo, eu tenho aqui fornecedores, eu vou ter também, além disso, eu vou ter aqui os acionistas, e aí eu também tenho aqui os funcionários. Então, todas essas pessoas, elas estão interessadas se a empresa está bem ou mal, né? Porque eu sou cliente, será que faz sentido eu comprar lá? Fornecedor, será que faz sentido eu vender? O acionista, será que faz sentido eu investir? E o funcionário, será que faz sentido eu trabalhar ali? Então, a transparência traz muitas coisas aqui para dentro da percepção, beleza? Outro princípio que nós vamos ter aqui é o princípio da ética e integridade. Tá? Então, quando a gente fala de princípios de ética e integridade, a gente verifica que é um princípio de estabelecer uma cultura empresarial baseada na ética, na integridade e conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis. Tá? O outro princípio que nós temos, que também ele vai ser um pouco redundante, é o princípio da equidade. Porque ao mesmo tempo que ele é um objetivo, ele também se torna um princípio aonde o respeito pelos acionistas. Ou seja, todo acionista é igual, não importa se ele tem 1% ou se ele tem 60% da empresa. Ele precisa ser tratado igual. É claro, depende da forma como vai ser trabalhado, ele vai ter, de fato, questões diferentes. Mas é de forma justa e imparcial. Esse tem um voto e esse tem um voto da mesma forma em alguma decisão. Outro princípio que nós temos, é um princípio bem legal que nós vamos colocar, que é o direito ao voto. Direito ao voto dos acionistas. Que traz e vem muito aqui dentro do princípio da equidade. Por quê?
Porque se eu trato todo mundo igual, eles vão ter direito ao voto, né? Então, direito dos acionistas, e eles vão ter direito à informação, direito ao voto, à participação às assembleias, seja ele tendo 1%, 60% ou 0,001% da empresa seria um acionista anônimo, ele tem o mesmo direito que os outros, tá? Isso não muda nada e isso é garantido dentro da governança corporativa. Então, resumindo, a gente percebe que a governança corporativa ela vai trazer uma estrutura e diretrizes para que as empresas que querem de fato ter muitos sócios, serem muito grandes, possam lidar e gerenciar esses sócios de maneira correta e de uma maneira bem construída. Combinado? Bom, espero então que você tenha entendido e vou ficando por aqui. Espero te ver numa próxima aula para a gente continuar falando sobre governança corporativa. Eu te agradeço por ter ficado até aqui. Um grande abraço e fui. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!